aqui também no livro de Êxodo, no capítulo 1, no versículo 15, a história de duas mulheres que, diante de uma lei injusta, elas não cumpriram essa lei. Elas não obedeceram Faraó nesse momento aqui. Não quer dizer que não vai obedecer nunca mais, não é isso. Mas para esse tipo de solicitação, elas disseram não. Elas rejeitaram, porque a Bíblia fala sobre o temor dessas mulheres. E a palavra do Senhor diz assim, em Êxodo capítulo 1, versículo 15. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Foi uma lei injusta. E esse tipo de lei, matar pessoas, matar bebês de maneira nenhuma, seja o bebê hebreu, seja o bebê egípcio, seja qualquer tipo de bebê, Deus, ele não aprova a morte de bebês. Não é a vontade de Deus isso. E essas mulheres sabedoras da vontade de Deus souberam perceber, peraí, isso aqui não é vontade de Deus, então eu não vou fazer. Então nós não vamos fazer. O faraó mandou, mas esse tipo de regra a gente não vai. As outras regras, elas cumpriram. O texto diz assim: responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Veja, Deus se agradou das mulheres não terem obedecido aquela ordem. Agora, cabe a nós fazermos a reflexão correta do momento. A gente não pode sair sendo insubordinado. A gente precisa conhecer a palavra e a vontade de Deus. E às vezes em coisas simples as pessoas são insubordinadas. As pessoas se perdem em coisas pequenas. Então faça uma análise se aquilo que foi pedido a você, seja no seu emprego, seja pelo teu esposo, seja pelo empresário, seja pelo governante, seja pelo seu líder espiritual, cabe a você fazer uma reflexão e faça essa reflexão como os crentes de Bereia, que vão até a palavra de Deus consultar. Porque pode ser que muitas vezes você esteja rejeitando não apenas a pessoa, mas pode ser que por trás disso tudo, um princípio da palavra de Deus esteja sendo rejeitado. Então cabe a nós fazermos uma reflexão. Precisamos fazê-la com conteúdo bíblico, com palavra. E quando você tiver dúvida acerca de cumprir alguma coisa ou não, peça ajuda. Peça orientação. Envie uma mensagem. E pergunte. Olha, me pediram para fazer isso lá no meu trabalho. O que o senhor acha? O que a Bíblia... Não é o que o senhor acha, na verdade. A Bíblia tem alguma orientação sobre isso? É assim que a igreja anda. A igreja anda debaixo da doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos, como nós dissemos, ela é uma doutrina, em primeiro lugar, bíblica. Ela é uma doutrina, em segundo lugar, baseado nos atos e nos ditos de Jesus. Essa é a doutrina bíblica. Ok, irmãos e irmãs? Então, olha só, o ímpio não teme a Deus. E nós refletimos aqui que o ímpio pode ser aquela pessoa que conhece Deus de ouvir falar, mas não está nem aí. O ímpio pode ser aquela pessoa que que naquela época não pertencia à nação judaica, não era israelita. E o ímpio pode ser aquele que não crê de fato, não acredita de fato.
né? Então, a Bíblia está dizendo que essa pessoa, ela não teme a Deus. Em segundo lugar, sobre a questão do temor, a Bíblia diz que há pessoas que conhecem a Deus, mas ainda não conhecem a Cristo, que é o caso do centurião Cornélio, mas que tem ali atos de temor em sua vida. É possível sim, porém nem todo mundo, porque você vê pela prática de Cornélio e pelas palavras de Cornélio, você identifica temor de Deus. Não é uma coisa só contida num discurso, o temor que a Bíblia diz que Cornélio tinha, né? Era uma coisa real, verdadeira, né? E também aqui em terceiro lugar, nós já vimos que aqueles que temem a Deus, eles não obedecem eles se submetem a toda liderança. Eles se submetem à liderança governamental, eclesiástica, níveis de hierarquia na família. Eles obedecem, porém, há uma exceção para não obedecer. Quando aquilo que te pedem para fazer, vai fazer você mentir, vai fazer você roubar, vai fazer você enganar, vai fazer você se prostituir, vai fazer você fazer diversas coisas que não agradam a Deus, vai fazer você se corromper. Então esse tipo de lei, meu irmão e minha irmã, não obedeça, como essas mulheres aqui fizeram. Quando te pedirem para fazer algo que é contra a palavra de Deus, não faça. Eu te digo isso, não faça. Ok? Em nome de Jesus. O texto, eu busquei no Senhor, o Senhor me deu um texto em Tito, que eu quero compartilhar com vocês. Tito capítulo 2, você pode abrir a sua Bíblia em Tito capítulo 2? Epístola de Paulo a Tito. Tito, ele era um pastor, ele foi um pastor. Paulo, ele era um apóstolo e Paulo foi uma pessoa que Deus usou muito para levantar lideranças. Através do ministério de Paulo, muitos líderes cristãos foram levantados. Aquele homem tinha uma unção para novos talentos, para novos valores, para levantar, para abençoar, para facilitar o ministério de pessoas. E agora este apóstolo Paulo, ele está enviando uma epístola para um pastor. E ele está agora trazendo aconselhamento para esse pastor acerca do temor. E se você, meu irmão e minha irmã, teme a Deus, então eu preciso consultar Tito capítulo 2, versículo 1 ao 10. Do versículo 1 ao 10, nós encontramos aqui 6 classes de pessoas que se temem a Deus. Ele começa a ensinar essas 6 classes de pessoas, 6 categorias de pessoas. E ele começa a dizer ali para cada uma delas como que elas deveriam de agir, já que são cristãs, já que o que elas têm dentro delas não são sementes podres, mas são sementes de temor a Deus. Então essas pessoas deveriam de agir da forma como ele está orientando, né? Nós temos aqui a classe dos pastores e pastoras, nós temos aqui a classe dos homens idosos, nós temos aqui a classe das mulheres idosas, nós temos aqui a classe das jovens recém-casadas, nós temos aqui a classe dos moços e nós temos a classe dos servos. São 6 categorias a quem Paulo dirigiu palavras a Tito para que Tito ministrasse ao coração dessas pessoas. Nos próximos dias, hoje nós vamos apenas falar de uma classe de pessoas. Nós vamos precisar ainda de mais umas 2 lives para encerrarmos esse assunto sobre em cada alma havia temor. Mas hoje nós vamos falar apenas sobre uma dessas classes que, se tem temor a Deus, precisam agir dessa maneira, devem agir dessa maneira. E hoje, para que você entenda
um pouco do que Deus pede dos pastores, das pastoras, dos líderes, eu gostaria que você ficasse aqui comigo, não saia, porque vamos falar sobre pastores e pastoras hoje, mas é breve também, não vai ser algo prolongado. Então, em primeiro lugar, em Tito, capítulo 2, versículo 1 e o versículo 7 e 8 são orientações específicas para os pastores que temem a Deus, para líderes religiosos que temem a Deus. Como que esses líderes religiosos devem de agir então? Como pastor, eu digo que eu tenho temor de Deus. Eu acredito que as minhas obras também dizem a mesma coisa, ou precisam dizer. Como líderes eclesiásticos levantados por Deus, nós somos orientados pela palavra de Deus. Já que temos temor de Deus, então age dessa maneira. Se você tem temor de Deus, age dessa forma aqui então. Porque o que passar disso daqui, né, vai contradizer essa fala de temor. Então, olha o que Paulo orienta para o pastor Tito. Ele está falando direto agora para o pastor. E ele diz assim, Tito capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. A primeira coisa que um pastor, uma pastora, um líder que teme a Deus, ele faz, segundo esse texto, é que ele fala o que convém à sã doutrina. O que a palavra convém aqui, falar o que convém, é falar o que é correto, é falar o que é conveniente, o que é adequado, o que é apropriado, o que pode ser usável, praticado. Então ele está dizendo, tu porém, Tito, você, pastor, olha, fala o que convém, o quê? A sã doutrina. A palavra doutrina aqui é uma palavra chamada didascalia. É uma palavra grega chamada didascalia, que significa ensino, instrução. Então ele está dizendo, fala o que convém à sã doutrina. E em que, novamente eu volto aqui a dizer sobre isso, em que era baseado a doutrina? Qual era a doutrina que os cristãos, os líderes, os apóstolos deviam de seguir? A doutrina, ela era baseada na Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. A doutrina foi baseada nos profetas, maiores e menores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e os menores, Joel, Abacuque, Malaquias, Zacarias. A doutrina era baseada nos livros históricos. Quais são esses livros históricos? 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. São livros históricos, Juízes, Ruth, livros históricos. A doutrina, ela também é baseada nos livros poéticos. Era baseada nos livros poéticos. E quais são os livros poéticos? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Então a doutrina cristã, a doutrina que ele devia fala o que convém à sã doutrina. Então a fala do pastor Paulo está ensinando a Tito que devia ser sobre a sã doutrina, ou seja, baseado em todos esses livros do Antigo Testamento e agora também baseado nos atos de Jesus, nas falas de Jesus e nas cartas pastorais que os apóstolos já estavam escrevendo, começando a escrever. Então, não é permitido se falar o que quer, se falar o que pensa.
se teme a Deus, fala o que convém à sã doutrina. Mas qual era a segunda coisa necessária para um pastor que teme a Deus? Qual é? E ainda é. Qual é a segunda coisa necessária para um líder que teme a Deus? Para um homem de Deus que está exercendo a função pastoral? O que mais é necessário? Se teme a Deus, em primeiro lugar, fala o que convém à sã doutrina, e em segundo lugar está em Tito capítulo 2, versículo 7, quando diz assim, Paulo novamente falando pessoalmente para Tito. Ele fala aqui no versículo 1, se você fizer a leitura de Tito 2, você vai ver que ele está falando diretamente para Tito. Ele vai dar uma parada, vai ensinar algumas coisas que Tito teria que falar para os velhos, para os mais idosos, para as idosas, para as jovens recém-casadas, para os moços. E agora, depois de falar para os moços, ele vai falar novamente diretamente para Tito sobre a segunda coisa que Tito deveria de fazer como pastor. E ele diz assim, versículo 7, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Se o líder teme a Deus, então a palavra é torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Um líder, um pastor, uma pastora que teme a Deus, ele é alguém que fala o que convém à sã doutrina, ele é alguém que ele é padrão de boas obras. Se o povo vai imitar, se o povo vai fazer igual, se o povo vai aderir, não é responsabilidade do líder. Agora, o que o líder não pode deixar de fazer é de ser padrão. É muito desafiador. Mas é o que a Bíblia nos ensinou como líderes, como pessoas que influenciam, como influenciadores, devemos ser padrão. Padrão do quê? De boas obras. E aí traz muita preocupação para nós a quem nossos filhos andam seguindo, se permitindo ser influenciado. A quem a igreja, e isso o pastor não tem controle, o líder não tem controle, a quem a igreja vê como seu influenciador. Você sabia que há pessoas que têm muito mais influência na questão espiritual do que o próprio pastor das pessoas? O pastor está ali, a pastora está ali, mas hoje o processo é tão globalizado que existem pessoas que preferem ser influenciadas por aqueles que estão longe, distante, e não se rendem à influência daquele que está ali do lado, que é o que põe a mão para orar, que é o que vai na casa da pessoa. Mas independente disso, se a igreja reage em favor desse líder ou não, o que cabe ao líder é ser padrão, sempre. Como eu repito isso. Agora, se vão fazer, se vão reproduzir, cabe a cada um, é decisão de cada um. Cada um decide como vai agir. A Bíblia diz, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. E logo após ele diz assim, no ensino, e aí ele elenca de tantas coisas, ele poderia ter falado assim, quando na adoração, quando na oração, quando no jejum, mas não. Paulo faz questão de dizer a Tito, no ensino, em específico no ensino, eu não sei se para ensinar Tito tinha dificuldades para ensinar. Eu não sei se para ensinar Tito estava deixando algumas bandeiras, alguns vacilos. E de repente na oração ele era bem forte, na adoração ele era forte. Mas eu não sei. Mas o que a gente sabe aqui é que Paulo faz questão de lembrá-lo que no ensino tem que ser dessa maneira como ele vai falar aqui, olha. No ensino, torna-te padrão, pessoalmente, torna-te o modelo do rebanho. Mas no ensino, em primeiro lugar, mostra integridade.
A palavra integridade significa sinceridade, honestidade, não dizer mentiras, significa pureza. O ensino cristão, meus irmãos e irmãs, não pode demonstrar elementos corruptos. Então, no ensino, a primeira orientação é: mostra integridade. No ensino, em segundo lugar, mostra reverência. E a palavra reverência é comportamento apropriado, dignidade, decoro. Seja respeitável, mostra respeito. Seja moderado, seja equilibrado. Que haja no ensino santidade, seriedade. Mas veja bem, um equilíbrio, para que não seja tão rígido, para que não seja aquele negócio duro demais, mas um equilíbrio. Seja o nosso ensino ao que de fato dê prazer, que gere cura, que gere mudança de ambiente, mudança de alma. Então, no ensino, seja padrão. Mostra integridade, reverência, mas é uma terceira coisa: linguagem sadia. E quando Paulo fala sobre mostrar linguagem sadia, seja em público ou particularmente. A mensagem cristã deve produzir saúde e vida. A linguagem sadia é uma linguagem forte, benéfica, útil, exata, ela é pontual. Ela é uma linguagem sadia. No ensino, em quarto lugar, ele diz: e linguagem sadia e irrepreensível. A linguagem, além de ser uma linguagem sadia, tinha de ser uma linguagem irrepreensível. Ou seja, o que significa isso? É relativo ao que não pode ser criticado, que ninguém tenha nada a dizer ou a acrescentar, que não pode ser censurada. A linguagem, então, veja bem, o ensino devia de ser de que forma? Devia de mostrar integridade, devia de mostrar reverência e devia de mostrar uma linguagem sadia e uma linguagem irrepreensível. Algo que não pode ser, tinha que ser de um jeito. O ensino cristão, ele tem de ser de um jeito a levar as pessoas a não censurar. Mas qual a razão de o pastor que teme a Deus, o líder que teme a Deus, falar a sã doutrina e ser padrão de boas obras no ensino? Qual é a razão disso tudo? E nós encontramos a razão no versículo 8, quando diz assim: linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, dando-lhe motivo de não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Por que então, se você teme a Deus, se eu tenho temor de Deus, por quê? Qual é a orientação que Paulo dá a Tito, pastor? Se Tito é um pastor que tem temor, quais são as duas coisas que ele tem que ter? Falar o que convém à sã doutrina e ser um padrão de boas obras, em especial no ensino. E por que isso é necessário para um líder, para um pastor? Aqui nós encontramos: para que o adversário seja envergonhado. Você pode dar um glória a Deus aí? Para que o adversário seja envergonhado. Você quer envergonhar o seu adversário? Você quer de fato que o adversário seja envergonhado em toda a tua vida, em todos os momentos da tua vida? Fala o que convém à sã doutrina. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. A maioria dos cristãos preferem o sacrifício.
Mas Paulo está ensinando um caminho para Tito, que sai da rota do sacrifício. Ele está ensinando um caminho de obediência. Ele está ensinando para Tito um caminho que ele pode caminhar seguro, sem ter sacrifícios maiores. Ele está dizendo para Tito que, Tito, meu amado pastor, caminha aqui, por esse caminho aqui, não vai por aquele ali do sacrifício, não. Vai por esse daqui, da obediência. Fala o que convém a sã doutrina, sabe? Seja um padrão de boas obras. Faz o caminho da renúncia e não do sacrifício. Faz o caminho só da renúncia, da obediência. São caminhos diferentes, irmãos e irmãs. E a maioria de nós temos optado pelo caminho do sacrifício porque não gostamos de obedecer. Porque preferimos não obedecer. Achamos que não somos capazes. Mas Deus está dizendo para esse pastor, para que ele siga fala o que convém a sã doutrina e seja um padrão, seja um modelo, e principalmente no ensino. Porque a palavra de Deus diz que o povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Não é porque falta adoração que o povo está sendo destruído. Não é porque falta oração que o povo está sendo destruído. Não é porque falta jejum e oração que o povo está sendo destruído. O povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E uma das bases que trazem o conhecimento é o ensino, é a instrução. Se o ensino não fosse importante, não teríamos escolas, não teríamos rede, a prefeitura não daria estudo, as faculdades não existiriam. Mas os cristãos insistem em optar pelo caminho do sacrifício. E a palavra de Deus diz que Jesus já pagou o preço. Ele fez o sacrifício. Ele subiu no monte e ele subiu naquele altar como cordeiro e ele foi imolado. E o que Deus quer é que nós obedeçamos a palavra de Deus. Então, se você é alguém que tem temor a Deus, se você quer envergonhar o diabo na tua vida, fala o que convém a sã doutrina. Para de falar. Nós precisamos parar de falar aquilo que a gente acha, que a gente pensa, tentar dar nossos jeitinhos, aquilo que... mas eu senti. Não faz o que você sentiu. Faz o que o Senhor mandou fazer. Você vai ver que os resultados vão ser melhores. Ensina o povo. Paulo está dizendo para Tito, ensina o povo, Tito. Ensina o povo nessa área, trabalha essa área na vida do povo. Porque essa área é a que é mais importante. E qual é a razão, então, para a gente concluir? É que o adversário, Tito capítulo 2, versículo 8, para que o adversário seja envergonhado. Para que o adversário... A palavra adversário aqui, ela não é diabolos e nem Satanás. Que no grego, a palavra para diabo é diabolos, e também a palavra Satanás. Porém, vendo ali, fui pesquisar, a palavra adversário aqui é uma palavra chamada enatias. Enatias significa que adversário aqui é aquele que anda na direção contrária. Ele está na direção contrária, oposta, é hostil, é do contra. Então ele está dizendo aqui realmente para pessoas. O adversário que ele está falando aqui não é o diabo, não é o demônio. Ele está falando aqui para que o adversário seja envergonhado. Esse adversário aqui é aquela pessoa que está sempre zombando de você. É aquela pessoa que está sempre te desprezando, está sempre te menosprezando. Esse aqui é o adversário aqui. E como que a Bíblia diz que ele vai ser envergonhado? Você dando um tapa porque você é mais forte? Você gritando, falando alto, esperneando, né? Fazendo exatamente aí o que o outro adversário quer, dando um péssimo testemunho?
né? Não, comigo ninguém fala assim. Eu não mereço ouvir isso. É dessa maneira que o inimigo que o adversário vai ser envergonhado, que a Bíblia está dizendo? Não. O adversário ele é envergonhado, meus irmãos e irmãs, quando a boca dele, ele não consegue mais falar. O adversário é envergonhado quando ele não tem mais nenhuma indignidade para falar de nós. E aí ele tem que ou inventar alguma coisa, uma calúnia, né? Ou ele vai pagar alguém, como os sumos sacerdotes que não tinham nada o que falar de Jesus, pagaram para falar, ou ele então vai ficar paralisado. É dessa maneira que o cristão, ele trabalha e ele vê todos aqueles que se levantam contra ele com a boca fechada. É quando ele se torna padrão, é quando ele ensina, é quando ele vive esses ensinamentos, não apenas quando ensina, é quando vive os ensinamentos, é quando ele fala o que convém à sã doutrina. Amém, irmãos? O adversário, então, ele é envergonhado. E ele não tem nenhuma indignidade, ou seja, ele não tem nada para falar contra a tua moralidade. Então, resumindo, hoje nós vimos aqui em Tito, capítulo 2, agora resumindo aqui em Tito, nós encontramos em Tito aqui 6 classes de pessoas que são orientadas. Se tem temor de Deus, tem que agir dessa maneira. Devem agir assim. É o que Paulo ensinou a Tito para que Tito ensinasse a sua igreja. Mas houve algo ali que Paulo tratou diretamente com Tito, para o pastor Tito. E Paulo orientou, se você é um pastor, você tem temor a Deus, se você é um líder, se você é um influenciador espiritual, tem 2 coisas que no mínimo você tem o dever de fazer. Falar o que convém à sã doutrina e ser padrão de boas obras, e em especial no ensino. Amém, irmãos? Então hoje aqui, 3ª marca da igreja triunfante em tempos de crise é que em cada alma, como nós lemos lá em Atos 2,43, havia temor em cada alma. E hoje, então, aqui nessa primeira parte, nós vimos acerca dos influenciadores, dos líderes,